O almoço de Natal estava cravado na memória como um relógio que não para de falar, mesmo quando tudo ao redor parece calar. A casa cheirava a carne assada, a pinheiro e aquele abraço torcido que só a família sabe oferecer quando o peso de 1000 palavras não ditas precisa ser suportado por quem está ao nosso lado. Cadeiras arrastadas, talheres que já conheciam o ranger dos focos, risos que pareciam ensaiados, e no centro, a mesa comprida que parecia sustentar a história de todas as gerações ali reunidas, ou, pelo menos, a que cada um permitia ver. Meu filho, o herdeiro das manhãs frias de dezembro, sentado entre nós como uma guarda de honra, mantinha-se em silêncio. Não era o silêncio que nasce da serenidade, mas aquele silêncio que mora na manhã de um dia em que tudo pode desabar sem a pompa de uma explosão. Aos meus olhos, ele carregava o peso de uma escolha que ainda não se aceitara, a de tornar o necessário impossível, de transformar o que deveria ser simples em uma promessa que não encontra abrigo. A nora, jovem demais para ter aprendido a disfarçar o que dói, ergueu a voz com a cadência de quem sabe que as palavras, quando mal escolhidas, cortam como lâminas. Diante de todos, disse, como quem entrega uma sentença sem direito à apelação, que eu não deveria mais aparecer no casamento, que não me tocava apenas como espectadora, mas como o personagem cuja presença exigiria perdão de uma história que não queria perdoar. Falou com a frieza de quem sabe que a dor pode ser administrada, controlada, inclusive pela própria família, se a linguagem for suficientemente aguda para cortá-la pela metade e manter o resto em silêncio. Foi a primeira vez que ouvi o tom frio da exclusão aplicada com a delicadeza de quem está ao lado de quem decide. Não houve gritos, nem lágrimas que estivessem à altura da cena. Houve apenas o peso de uma frase que planou, lenta, sobre a travessa de porcelana, e o ar que se moveu ao redor do meu prato, como se um vento invisível soprasse a borda da mesa, levando consigo qualquer possibilidade de reconciliação sem o custo de um silêncio adicional. Eu acho que é melhor a senhora não ir ao nosso casamento, disse ela, sem tropeçar na própria decisão. Em seguida, com a precisão de quem compra tempo para o que virá depois, acrescentou sem pedir licença. Depois peço para a nossa empregada fazer uma videochamada com a senhora. A fala foi um golpe que não encontrou resposta, porque naquele instante a sala tinha se tornado uma câmera lenta de uma transmissão que não seria mostrada a mais ninguém, exceto a própria futilidade de uma intenção mal disfarçada de cuidado e de uma necessidade de controle que se impõe pela arrogância do afeto que não sabe mais como se manter. Os risos ao redor esfriaram. O copo na minha mão tremia, não pela bebida, mas pela florada de uma verdade que eu não queria ouvir, que o nosso papel na história daquele dia não era o de celebrante, mas o de testemunha de uma ruptura que já se desenhava nos traços da jovem que, tão cedo, escolheu a linha de batalha que prefere manter sob o tapete do que aparecer com as mãos no ar para pedir perdão. Meu filho, que até então tinha sido o ponto firme de uma promessa de continuidade, estava imóvel. Não foi a vergonha que fez o peito dele parar. Foi a compreensão silenciosa de que a vida que ele imaginava podia, a partir daquele instante, se fragmentar como espelhos que cada um tenta ver de um ângulo diferente para evitar encarar a própria imagem. Ele olhou para mim com uma mistura de culpa e misericórdia, como se buscasse em meus olhos a confirmação de que a dor que ele carregava poderia ter a mesma resposta que sempre lhe garantiram, que tudo se resolve com um beijo, com um sorrisinho, com uma desculpa simples que não precisa ser explicada para quem não aceita entender. Depois do almoço, o silêncio não se moveu para longe. Em vez disso, transformou-se em uma distância que se instala entre as pessoas sem nenhum ato explícito de ruptura. Eu fechei a boca, que era o único lugar onde a minha raiva podia respirar sem ferir ninguém de forma direta. A mesa, ainda brilhante sob a luz branca que cai do lustre como se fosse uma lâmpada de cerimônia, tornou-se um palco de pau de silêncio, onde cada quem se apresenta com uma desculpa para não ser visto de verdade. Eu, um espectador de uma história que não cabia mais nos moldes do que ela queria que fosse. Minha nora falava do futuro como se o passado já estivesse fora de questão, e eu,
que já carregava a delícia amarga de saber que tudo pode se renegociar a cada instante, assistia àquele espetáculo com a mente correndo atrás de uma chave que nunca aparece quando mais se precisa. Foi então que, no respiro entre as conversas que morreram na garganta e o silêncio que insistia em não sair, meu filho se inclinou um pouco mais para a minha direção. Não parecia buscar abrigo, parecia buscar um acordo, como quem sabe que o peso de uma palavra lançada ao ar pode ser a única coisa capaz de impedir que o mundo inteiro desabe sobre nós. A distância entre ele e a minha cadeira diminuiu sem que nenhum dos dois se movesse. E por um momento, o salão inteiro pareceu se curvar ao redor dessa pequena redução de espaço, uma página de uma história que aprendia, pela primeira vez, a reconhecer a vulnerabilidade como uma força. Ele não me disse que algo estava errado. Ele não me contou que havia aceitado, de alguma forma, a estranha leitura de que o laço entre mãe e filho precisava ser rebobinado para caber no novo enredo que a família jurava seguir. Em vez disso, ele olhou para mim com uma intensidade que não cabia em palavras. Algo ali falava de convicção, de uma decisão tomada na quietude do que resta, depois que o ruído se cala. E foi nessa expressão contida, nessa reserva que parecia guardar um segredo, que eu reconheci a primeira rachadura do que chamavam de normalidade. Não houve grande evento após o almoço. Não houve um confronto triunfante, nem uma conversa que pudesse apagar a frase como se fosse uma mancha de tinta em seda. Apenas uma sequência de gestos que não precisava de verbos para se entender. A senhora recolha o prato, o homem inclina a cabeça, o vidro da janela refletindo o céu cinzento de inverno, com nuvens pesadas que prometem neve, ou apenas mais chuva que não quer sair. O mundo parecia ter afinado o tom, reduzido ao mínimo vital de uma família tentando manter as formas, ainda que o conteúdo estivesse minando por dentro. Foi nessa hora que percebi, com uma clareza que não me cabia ainda, que a violência da manhã não estava apenas na fala cruel de alguém que escolhe excluir, mas na falta de escolha que me restava. Aceitar o que não poderia ser desfeito ou resistir ao que parecia inevitável. E, ao mesmo tempo, houve uma centelha de curiosidade. Aquela curiosidade que não é curiosidade de saber o que virá, mas curiosidade de entender o que pode surgir se alguém ousar atravessar a linha que se estabelece entre as pessoas com a força de uma decisão que se impõe sem pedir permissão. Quando o meu olho encontrou o dele, encontrei também a compreensão de que, em algum ponto, o mundo que seguimos muda sem que nos demos conta. A forma de amor que aceitávamos como inalterável poderia, de uma hora para a outra, tornar-se uma coisa diferente, mais dura, mais verdadeira, mais difícil de negar. O que meu filho faria então? Que preço teríamos que pagar para manter a família unida, ou para deixá-la respirar por um instante, sem o peso de uma obrigação que já não coube mais em lugar algum? Nessa noite, assisti aos familiares se dispersarem como chuva que se espalha ao tocar o solo. Cada um buscando um abrigo que não existe, cada riso retornando à boca com o sabor amargo de uma lembrança que não se pode esquecer. E ali, na penumbra do corredor, o meu filho apareceu ao meu lado sem anunciar, como quem escolhe libertar o peso de uma verdade que se recusa a permanecer em silêncio. Ele apenas disse, com a voz baixa, o suficiente para não chamar a atenção de quem estivesse ouvindo de longe. Mãe, eu tenho pensado em você desde cedo, e em que lugar você ainda cabe na nossa vida. E, antes que eu pudesse responder, ele fechou a distância entre os nossos corações com um silêncio que parecia uma promessa de que tudo ainda era possível, mesmo que não fosse como antes. Foi assim que o dia me deixou, com a sensação de que o Natal não terminou ali, na última fatia de rabanada, nem terminou na hora em que desligamos as luzes da árvore e cada qual seguiu para o quarto que o destino escolheu para si. Ele me deixou com a pergunta que não quer calar: o que o meu filho fará com o peso que carrega? E como eu serei capaz de segurar com ele a linha tênue entre a memória que nos sustenta e o segredo que ameaça engolir tudo o que ainda temos? E ao fechar a porta da minha casa atrás de mim, o vento frio da noite trouxe o sussurro de uma resposta que não precisava ser dita em voz alta, que as feridas, quando são bem cuidadas, podem abrir portas que jamais pensamos ter visto, que o amor,
mesmo quando precisa recuar para se reconfigurar, ainda mantém a capacidade de nos guiar para onde a verdade, por dolorosa que seja, nos quer levar. E que, mais do que uma história de casamento perdido ou de palavras duras, a nossa vida era uma linha que ainda precisava ser escrita, com a tinta de uma coragem que talvez ainda não tenhamos encontrado por completo, mas que, no silêncio que se seguiu ao alvorecer, já começava a desenhar um caminho que eu não ousava imaginar. Foi assim que o dia terminou para mim, não com um encerramento, mas com o presságio de um começo. E, ainda que o peso do que foi dito pesasse como uma pedra na minha garganta, eu soube que, se havia algo que valia a pena salvar, seria a possibilidade de descobrir, junto com meu filho, a maneira de atravessar a escuridão sem perder a nossa própria luz. O resto da noite coube ao sono, que chega sem aviso para curar o que o calor da sala de almoço não pôde aquecer. E quando, na madrugada, a cidade respirou o seu silêncio, eu acordei com uma certeza que não me deixou dormir de novo. Esse não era simplesmente o fim de um Natal. Era o começo de uma história que ainda iria nos surpreender com a força das escolhas que fazemos quando tudo parece ter sido decidido por outra pessoa, mas que, na verdade, é apenas o nosso próprio desafio de nos mantermos fiéis a quem somos, mesmo quando o mundo ao nosso redor insiste em nos transformar em quem não queremos ser. Então, meu filho veio até mim e, sem a pressa de quem quer encerrar a discussão, se acomodou ao meu lado, como quem precisa de um apoio simples para sustentar uma ideia que tem o tamanho de uma decisão de vida. O silêncio entre nós foi breve, mas suficiente para reconhecer o peso de uma manhã que não terminaria ali, não da forma como todos imaginavam que terminaria. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto, olhou para a mesa, para a toalha lisa, para o candelabro que ainda lançava uma sombra que não combinava com o riso que tínhamos tentado manter, e então falou, baixo, com a cadência de quem sabe que cada palavra tem o poder de erguer ou derrubar muros. Mãe, eu não vim aqui para zombar da tradição, nem para apagar o nosso passado. Vim porque a nossa vida não cabe em um roteiro pronto. E eu não quero que você seja alguém que aparece apenas quando o resto já foi decidido. Você sempre foi a palavra não dita que nos mantém ligados. E eu não quero que isso se perca. Ele parou, como se cobrir a boca com as palavras fosse o único jeito de não deixar que o mundo ouvisse o que vinha depois. Continuou. Eu sei o que aconteceu hoje. A forma como foi dito não foi apenas uma falha de educação. Foi uma assinatura de que alguém quer redesenhar a nossa história sem me perguntar o que eu penso. A minha noiva tem a sua visão do casamento, da família, de quem pode aparecer e de quem não pode. Mas eu não posso assinar o meu futuro com uma caneta que já veio com uma mancha de exclusão. Eu, que já tinha visto muitos casamentos desabarem antes mesmo de começarem, senti o peso de uma fronteira sendo desenhada na madeira da mesa, na claridade do lustre, no silêncio que se instalava entre cada respiração. Era como se o ar carregasse partículas de vidro que podiam alcançar qualquer um de nós sem que percebêssemos aonde poderia partir. Eu não estou pedindo para você esquecer quem você é, ele disse, com a voz mais firme que já ouvi sair dele naquele dia. Estou pedindo para você entender que ser mãe não é apenas o direito de exigir presença em um dia. É a coragem de manter o lugar onde você já cabe, mesmo quando o espaço parece apertado demais para caber duas pessoas que, no fim, aprenderam a caminhar juntas. Ele respirou fundo e, pela primeira vez naquele almoço, a sala não pareceu tão fria. A lareira do canto lançava uma lembrança de calor que eu havia tentando esconder sob a superfície da conversa civilizada. E ele, com aquela seriedade que não combinava com o tamanho dele, me deu a imagem de um homem que não abandona a verdade, mesmo que essa verdade venha coberta de medo. Eu não tenho a pretensão de transformar tudo de uma vez, ele continuou. Quero conversar com você, com a mãe dele, com todos, até onde for possível. Quero que haja uma chance real de você estar presente do jeito que sempre esteve, como mãe, como guia, como alguém que sabe que o amor não se mede pelo espaço que ocupa numa cerimônia, mas pela memória que carrega ao nosso redor, mesmo nos dias em que tudo parece desabar. Ele me olhou então como quem entrega uma causa para uma militância íntima, não para a plateia, mas para quem entende de verdade o peso do gesto.
Não houve pedidos de desculpa, não houve promessas vazias. Havia ali a implacável presença de alguém que escolhe defender o que é essencial sem sacrificar quem amamos. Se for para haver ruptura, disse ele, que seja uma ruptura que eu mesmo tenha provocado, não uma que me imponham. Se eu tiver que escolher entre a presença da minha mãe e o casamento que eu sonho, escolho o casamento, mas não com a exclusão da pessoa que me fez saber o que é amar. Quero que você esteja, mãe, de coração aberto, para que possamos construir uma ponte entre o que a gente tem e o que podemos ter. Aquelas palavras não eram apenas palavras, eram um mapa de silêncio que apontava para um caminho ainda não trilhado. E, de repente, o medo que eu sentira ao longo daquelas horas pareceu se transformar, não em alarme, mas em uma espécie de coragem contida. Porque pela primeira vez, eu reconheci que a força da minha relação com o meu filho não dependia de estar presente apenas nos momentos de festa, mas da nossa capacidade de enfrentar as tempestades juntos, mesmo quando o mundo ao redor parece querer que sejamos apenas espectadores. Enquanto ele falava, a minha mão encontrou a dele sobre a mesa, um gesto sem endereço, uma promessa sem palavras. O meu coração, que até então pulsava com a cadência de quem teme o que virá, encontrou, nesse contato, um espaço para respirar. E eu soube, naquele instante, que a história que eu temia, de uma família que se desgarra pela mera ideia de lealdade, podia ainda ser reescrita, desde que houvesse dois corações dispostos a encontrar alguma ternura no meio da dureza do mundo. Não houve, naquele momento, uma decisão tomada. Apenas a compreensão de que a verdadeira conversa ainda estava por vir, num tempo que não cabia naquela tarde de feriados, com as paredes cheias de lembranças e a mesa que ainda guardava os ecos de risos que não sabiam como terminar. O meu filho, por sua vez, saiu do meu lado, deixou espaço para o silêncio crescer entre nós duas e retornou para o ritmo da casa, como quem sabe que a vida não é apenas aquilo que se planeja, mas aquilo que se pode aceitar sem perder a própria essência. Ao ver o rosto dele se distanciar, percebi que aquilo que parecia uma linha de fratura poderia se tornar, se não uma ponte, pelo menos uma passagem. Uma passagem pela qual o respeito mútuo, o desejo de entender o outro e a rica bagagem que cada um carrega pudessem continuar existindo, ainda que o cenário fosse novo, ainda que os modos de convivência tivessem que ser renegociados. E, enquanto ele se afastava para deixar que o rumor da casa voltasse a ocupar o espaço, eu ouvi um sussurro dentro de mim. Não é o fim do Natal que está em jogo agora, mas a possibilidade de um novo começo, feito de conversas longas, de silêncios que se transformam em perguntas, de decisões que não precisam ser tomadas de imediato, apenas reconhecidas com honestidade. Foi assim que meu filho me deixou com a certeza de que não existe destino que não possa ser revisado, quando a gente ainda tem a coragem de pedir, de ouvir e de permanecer, presente, mesmo quando o que nos espera parece exigir um afastamento. E, nesse silêncio que se instalou entre a sala e o corredor, eu soube que a nossa história ainda poderia ser escrita com a tinta da verdade que nos aquece, ainda que a chama do Natal tenha se apagado um pouco naquela tarde, para que pudéssemos reacendê-la juntos, em um momento em que as perguntas merecem ser respondidas, não com certezas rápidas, mas com a paciência de quem sabe que o amor verdadeiro não apaga a voz de quem foi mãe, nem o espaço reservado para quem decide amar de um jeito que não sabe caber nos moldes de uma mesa posta. Na manhã seguinte, o relógio insistiu em marcar cada minuto como se o tempo fosse uma testemunha de carne e osso, que pode falar, apenas não quer interromper o fluxo de uma verdade que ainda não encontrou o seu caminho de volta. Eu acordei antes do sol, com a boca adormecida pela frieza que fica presa entre a expectativa de um desenlace e o medido silêncio que antecede qualquer decisão não tomada. A casa cheirava a madeira polida, a risos que não chegaram a durar, a vela que ainda tremia na prateleira, como se quisesse ouvir o que o mundo tinha a dizer sem precisar abrir a boca. O peso do almoço ainda caminhava comigo, como uma sombra que não se distingue da minha própria sombra. Eu me sentei à mesa, olhei para o lugar vago onde meu filho costumava se sentar quando a casa respirava em uníssono, e deixei que o silêncio me lembrasse de onde eu vinha.
A festa, que parecia ter sido decretada pela família inteira como uma espécie de juramento, tinha se desfeito em pequenas peças que não podiam mais ser recompostas sem que alguém perdesse a explicação do que significava perder. Meu telefone mudou o ritmo da manhã. Era ele, ou melhor, a voz que era dele, sem o peso de um comentário público ou da necessidade de elogiar uma decisão que não era mais só dele. Ele não falava alto. Falava com a cadência de quem escolhe as palavras, com a precisão de quem sabe que cada sílaba pode desabancar uma muralha construída pela própria vida. Disse apenas: "Mãe, você pode me encontrar no parque onde a gente costumava ir quando você queria que as coisas ficassem simples? Às 6. Não havia pergunta. Havia um convite para atravessar a rua do que não se sabe, com a coragem de quem se recusa a deixar que o tempo decida tudo por ele. O parque parecia ter sido esquecido pelo dia, como se a cidade tivesse feito uma pausa para observar a cena que se desenrolava entre nós. A neve, ainda tímida, cobria o chão com a delicadeza de quem sabe que a verdade não precisa de pressa para se revelar, apenas de espaço para respirar. Ele chegou antes de mim, como quem já sabia o caminho de cor e apenas esperava o momento certo para dizer o que seria dito. O casaco que ele usava não era o mesmo de quando éramos apenas mãe e filho em uma casa que cabia em um quarto. Era um casaco que carregava o peso de escolhas, de responsabilidades, de uma vida que não se pode empacotar numa manhã de inverno e deixar no limiar de uma porta. "Vamos andar", ele sugeriu, sem pedir permissão, sem buscar a aprovação de quem quer que estivesse ouvindo. E seguimos pela trilha que levava a uma clareira, onde as árvores contavam a história do próprio silêncio, onde cada passo parecia medir o que havia sido dito e o que ainda iria ser dito. Ele não começou pelo que todos esperavam: o pedido de perdão, a confirmação de que o passado não seria reescrito, o juramento de que a família poderia sobreviver à tempestade sem perder a essência. Em vez disso, ele abriu a conversa com uma pergunta que pesava mais do que qualquer ofensa. "Mãe, você ainda sabe onde cabe na nossa história?" A pergunta não era uma lâmina, mas um convite para que eu reconhecesse que, mesmo depois de uma manhã que parecia ter decidido tudo por nós, ainda havia espaço para uma reconfiguração. Respondi com a verdade que o tempo ensina quando já foi ferido o suficiente para não aceitar meias-verdades. "Eu sei onde eu cabe, filho." Não cabe onde acha que cabe, não onde o mundo quer que eu caber. Cabe onde o meu amor consegue ficar sem virar regra, sem transformar o nosso passado em uma peça de museu que só pode ser apreciada de longe. Ele assentiu, como quem reconhece que a conversa que se esperava não cabia em um único tom de voz. "Eu não estou pedindo que você apague o que é", ele disse. "Estou pedindo que você me permita trazer o que é para mais perto, sem que isso signifique expulsar quem você é. O casamento é uma história que eu quero escrever com a minha noiva. Não é uma sentença que resolve tudo de uma vez. Quero que você esteja presente, mesmo que de uma forma diferente, e eu vou me empenhar para que essa presença não vire distância." Havia ali uma paciência que eu não reconhecia de imediato em mim. A vida, que sempre pareceu tão direta, começou a se dividir em caminhos que não tinham pressa de escolher, cada um levando a um futuro que ainda não existia. Ouvi o que ele diz, e ouvi também a relação com a mulher que ele escolheu. Não para substituir a mãe que o alimentou com conselhos que nunca foram apenas êxtase, mas para somar a uma história que já vem com marcas de batalhas vencidas. E percebi que a minha própria fortaleza tinha uma forma diferente de se erguer, não para exigir espaço, mas para aceitar a possibilidade de se reconquistar, de se renegociar, de se manter viva sem esmagar o que já foi construído. "Não prometo milagres", ele continuou, "mas prometo ouvir. Prometo estar disposto a construir pontes, passo a passo, com você, com a minha noiva, com a família que escolhemos. O amor que nos uniu não se apaga por uma mesa posta de uma vez. Ele pode precisar de ajustes, de tempo, de caminhos que não estejam marcados no mapa de cerimônias, mas que nos aproximem de nós mesmos." Enquanto ele falava, a neve caiu mais densa, cobrindo o chão com uma camada que parecia uma promessa de purificação. A nossa respiração formava pequenos véus no ar frio, e por alguns instantes
o mundo ficou quieto o suficiente para ouvir apenas o som do nosso próprio pulsar compartilhado. Eu, que sempre fui a guardiã de uma tradição que se alimentava de presença nos momentos certos, encontrei, ao ouvir aquelas palavras, a possibilidade de transformar uma regra em uma decisão consciente, estar presente, não como personagem secundária, mas como quem escolhe o lugar de ser mãe sem se tornar uma sombra, sem transformar o passado em uma prova de força. Não houve uma assinatura naquela manhã. Não houve um pacto selado com a firmeza de quem dá a última palavra. Houve, ao invés, uma linha tênue entre duas vozes que, pela primeira vez, sentiram o peso de uma única pergunta capaz de manter ou desmoronar tudo. O que é necessário para que possamos seguir adiante sem carregar o estoque de nossas antigas certezas como se fossem armas? E a resposta que chegou, sem pressa, foi a de que o caminho requeríamos juntos. Não para desfazer o que foi, mas para abrir algo novo que pudesse conviver com a memória de quem fomos. Ao voltarmos para a casa, o vento já não era apenas vento. Era uma insistência do mundo para que eu reconhecesse que a vida não é uma cerimônia que se fecha com aplausos, mas uma sala onde se aprendem a falar com a própria falha. Meu filho caminhou à frente, com a cabeça erguida, e eu, atrás, carregando a mochila de dias que ainda não tinham o peso de um passado definitivo, mas que já tinham a gravidade de um futuro que poderia existir se apenas eu tivesse coragem de permanecer fiel a quem sou, sem temer a distância que o mundo insiste em impor. Naquela noite, sentados em silêncio, abrimos novamente a possibilidade de conversa com a noiva, com sua família, com a pessoa que naquele momento não era apenas mais uma noiva, mas alguém que merecia ser vista como mais do que um contrato. A ideia era simples e ao mesmo tempo tremenda: estabelecer lentamente uma ponte onde cada um pudesse demonstrar que o amor não precisa se dobrar para caber entre duas pessoas, que ele pode se espremer pela fresta da compreensão, pela porta entreaberta da empatia, pela escada que leva a um espaço onde duas casas diferentes podem morar sob o mesmo teto, sem que um dos lados precise se apagar. Quando o dia terminou, a casa parecia menos pesada, menos presa a um roteiro que não a cabia mais. E eu, que tanto temia o silêncio, descobri que ele pode ser o solo fértil de uma reconciliação que não exige apenas o perdão, mas a constância de escolher todos os dias estar presente, verdadeiramente presente, na vida de alguém que, no entanto, continua sendo a parte mais antiga de mim. A mãe que aprendeu que o amor não precisa de autorização para existir, apenas de coragem para se manter vivo quando tudo ao redor parece exigir silêncio. E ali, entre o crepúsculo que entrava pelas janelas e as respostas que não tinham pressa de chegar, eu soube que o nosso próximo passo não seria uma decisão final, mas a continuação de uma conversa que, pela primeira vez, tinha começado a se ouvir de verdade. O parque parecia ter devolvido à minha respiração a lembrança de que a vida não precisava ser contada de modo definitivo, apenas contada de novo, com uma linguagem que coubesse ao tempo que ainda tinha para acontecer. O ar frio entrava pelas narinas e ia dissolvendo, gota a gota, a rigidez que restava na minha boca. Meu filho caminhava à minha frente, o casaco pesado desenhando o contorno de um homem que aprendeu a carregar não só as próprias escolhas, mas a responsabilidade de apresentá-las com cuidado a quem ainda guardava a memória de uma mãe que sempre foi parte de tudo o que ele precisava para tornar o mundo suportável. "Vamos fazer diferente", ele disse, quebrando o silêncio que nos rodeava como um vidro laminado que não quer se romper. A voz dele tinha aquela cadência de quem sabe que o caminho que se escolhe não é uma linha reta, mas uma trilha que se abre aos poucos, com o passo que precisa de tempo para se acostumar com a distância entre dois corações que querem ficar juntos, sem que o passado se torne muralha. "Vamos conversar com a família da noiva, sim, mas de modo que cada encontro não pese como uma condenação, nem tenha o peso de uma vitória que se celebra às custas de alguém que já não pode mais falar por si mesmo." Eu o olhei, não com a incredulidade de quem duvida da capacidade de transformar o impossível em possível, mas com a certeza de que ele falava não apenas por si, mas em nome de uma verdade que vinha dele mesmo, daquilo que alguém só pode entender quando já viu o que é perder.
Você não precisa me prometer que tudo ficará perfeito, eu respondi, com a voz que o inverno pareceu congelar apenas para que pudesse ouvir com mais clareza. Você precisa me prometer que não ficará sozinha em nenhuma decisão, que não vou desaparecer como uma sombra que se apaga quando a casa se acende. Eu ainda sou a sua mãe. O que eu sou não está marcado apenas pela presença numa cerimônia, mas pela constância de existir para te sustentar, mesmo quando o mundo parece exigir que eu me retire para não atrapalhar. Ele sorriu, um sorriso que não era de alívio, mas de aceitação da complexidade do que nos aguardava. É exatamente isso, ele respondeu. Eu quero que você esteja ali, junto de nós, de uma forma que não pareça invasiva, mas que não desconsidere tudo o que você já foi para mim. A noiva que eu amo sabe que a minha história tem raízes em alguém que não é apenas uma figura decorativa, mas a pessoa que me ensinou a ouvir quando o barulho lá fora parecia querer me prender. Se conseguirmos que essa ideia de presença seja entendida como um gesto de afeto, talvez possamos, aos poucos, transformar essa ponte em um abrigo para todos que hoje ainda se sentem desconfortáveis ao falar de emoção em voz alta. O caminho até a clareira havia sido atravessado pela decisão de não esconder o que pesava dentro de nós. Ainda assim, a neve que caía parecia um testemunho de que há limpeza naquilo que é lento, que há renovação naquilo que se oferece, sem exigir que o outro se desfaça de tudo o que carrega. No retorno, as árvores pareciam menos severas, como se a paisagem tivesse recebido o nosso desejo de pôr o mundo em ordem sem que a ordem fosse imposta, de um jeito que não pudesse ser ouvido. Chegando em casa, a casa parecia ter acordado de um sono comprido, como se as paredes estivessem se ajustando a uma nova tonalidade de rumos possíveis. A cozinha já não carregava o peso do que havia sido dito no almoço. A mesa, que tantas vezes foi palco de uma espécie de cerimônia silenciosa entre avós, pais e filhos, ganhou uma dimensão diferente. Não mais um espaço onde a disciplina de uma tradição era imposta, mas um espaço onde o diálogo poderia nascer sem vir com a obrigação de curvar a cabeça diante de qualquer decisão que naquele momento ainda não pudesse ser experimentada de verdade. Eu, que sempre fui tão cuidadosa com os gestos que não pedem permissão, comecei a estruturar mentalmente o que poderia ser feito nos próximos dias. Não para impor, mas para apresentar uma forma de estar junto que não cortasse a possibilidade de que cada pessoa pudesse manter, intacta, a sua identidade. Pensei em um convite simples, não para um grande encontro, mas para uma conversa em tom baixo, em que cada participante pudesse dizer o que tem medo de dizer em voz alta diante de uma plateia que não precisa existir para que o amor tenha lugar. Um encontro que não fosse marcado pela urgência de uma confirmação, mas pela curiosidade de compreender o que cada uma das pessoas realmente precisa para caminhar ao lado do outro sem que o barulho do passado atrapalhe o compasso do presente. À noite, a casa adormeceu com a promessa de que as palavras ainda podem ser cuidadosas o suficiente para não ferir, mas fortes o bastante para abrir portas invisíveis que o tempo tem a delicadeza de manter entreabertas. Não houve gritos, não houve promessas rápidas, apenas a certeza de que o próximo passo não precisa ser dado de uma vez, nem precisa caber dentro de uma moldura que não foi feita para abraçar a complexidade do afeto humano. O próximo passo pode ser, sim, uma conversa entre as mãos que se entrelaçam, uma troca de olhar que diz mais do que qualquer discurso, uma tentativa de aproximar o que já foi quebrado pela distância entre as expectativas dos dois lados. Enquanto o relógio marcava as horas, como se cada tic-tac fosse uma batida de um coração que ainda pulsa com a ideia de uma família que é maior do que o rótulo de cada cerimônia, senti que, pela primeira vez, o peso da decisão não recai sobre mim como uma sentença de exclusão, mas como uma responsabilidade compartilhada para que ninguém precise abandonar partes importantes de si mesmo para caber no que os outros querem que seja. Não era uma promessa de que tudo ficará resolvido amanhã, nem uma certeza de que as feridas se curarão sem cicatrizes. Era, acima de tudo, o reconhecimento de que a vida não é uma linha de chegada, mas um trajeto que se decide a cada dia, entre a coragem de manter quem somos e a sabedoria de não deixar que o amor seja reduzido a uma única forma de estar junto.
Naquela noite, eu tentei compreender o que meu filho, com a própria presença, já havia ensinado a mim: que o encontro, se for genuíno, não é um ato de reconciliamento que apaga a nossa história, mas a oportunidade de inserir a nossa história em uma outra narrativa que a amplie sem diminuí-la. E que, para que isso seja possível, eu precisaria escolher, mais uma vez, estar ao lado dele não apenas como mãe, mas como parceira de uma decisão que não cabe em uma única pessoa, nem em uma única voz. Ao adormecer, o silêncio da casa parecia mais suave do que nas noites anteriores. Não era o silêncio de quem abandonou a luta, mas o silêncio de quem sabe que as palavras que virão amanhã podem abrir espaço para que as coisas se tornem menos pesadas, menos duras, mais humanas. E com esse pensamento, adormeci com a certeza de que o caminho que temos pela frente não é uma linha reta, mas uma trilha que se constrói com pequenos gestos diários: a compreensão, o respeito, o silêncio que sabe quando falar e quando ouvir, até que a casa inteira possa finalmente respirar com a mesma cadência, sem que alguém precise se esconder para que o amor exista. E lá, no escuro que envolve a noite, senti uma coisa estranha, uma espécie de calmaria que antecipa a possibilidade de uma pausa necessária, um espaço onde o que parece irremediável pode ganhar outra forma, se tivermos coragem de não abandonar a conversa antes que o tempo tenha algo novo a nos ensinar. A manhã seguinte, abriu a casa como quem abre uma gaveta estreita e encontra ali uma carta que não é para ser lida de imediato, mas que insiste em pedir atenção. O ar fresco entrou pela janela entreaberta, levando consigo o cheiro de madeira, de café esfriado, de promessa que ainda não encontrou o verbo certo para ser dito em voz alta. Eu, que já me acostumei a medir palavras como quem mede o peso de uma vela, percebi que aquele dia poderia não trazer a explosão que tememos, mas talvez trouxesse uma paciência firme o suficiente para segurar o fio tênue de uma reconciliação que ainda não se atreveu a nascer. A casa parecia ouvir o meu pensamento e responder com gestos silenciosos, o relógio marcando o passar das horas, a chaleira que chiarava como se quisesse lembrar que ainda havia calor ali dentro, a cadeira do canto onde eu me sentava para observar o mundo sem me deixar levar pela pressa. Eu deixei o peso das perguntas repousar na mesa, não para esquecê-las, mas para que pudessem ocupar o espaço que mereciam sem me pressionar a escolher antes da hora. Se o caminho que tínhamos decidido seguir era para ser construído, seria preciso começar por uma base mais simples do que promessas grandiosas: o respeito pela experiência de cada pessoa, a escuta sem interrupções e a coragem de não pôr a verdade de uma dentro da outra. O telefone tocou, não com a urgência de uma novidade que precisa ser anunciada, mas com a cadência de quem sabe que a vida é feita de passos gêmeos, um para frente e outro para trás, para que não se perca o equilíbrio. Do outro lado, a voz do meu filho soou com a calma que a cidade não oferece a quem carrega a responsabilidade de manter uma ponte entre passado e presente. Ele falou de uma ideia simples, mas poderosa: convidar a família da noiva para uma conversa em tom baixo, sem pressões, onde cada pessoa pudesse dizer o que teme sem medo de ser julgada, e onde a nossa presença pudesse ser entendida como uma tentativa de somar, não de dominar. Não é para fazer uma cerimônia doble de reconciliação, ele explicou com aquela voz que parece ter crescido sem que o mundo notasse. É para que não haja mais ruído entre a gente quando o assunto somos nós mesmos. Se a gente conseguir ouvir sem interromper, talvez consigamos transformar o medo em uma tentativa de entender, em vez de uma decisão que precise ser tomada de uma vez. Eu ouvi, e a frase ficou tempo suficiente na minha cabeça para se transformar em um projeto mínimo, porém essencial. Abrigo para todas as vozes, espaço para que a noiva e a família dela também se apresentem, sem a ameaça de ser reduzidas a personagens de uma peça que já tem roteiro pronto. O caminho não seria simples, nem rápido, nem garantido de que tudo acabaria bem. Mas se havia uma chance real de caminhar de mãos dadas, sem que uma mão tivesse que afastar a outra, com o peso de uma obrigação antiga, eu precisava agarrar essa chance com toda a força do meu silêncio. Ao longo do dia,
Meu pensamento percorreu as possibilidades como quem revisita um mapa antigo para entender por que certas rotas deixaram de fazer sentido. Pensei no encontro que ainda não existiu, na hora em que os olhos dos outros vão buscar respostas nos meus e no momento em que eu poderia dizer, com mais clareza do que palavras: eu não sou apenas a mãe que aparece nas cerimônias. Eu sou a testemunha de um amor que escolhe não ter medo de ficar menor para caber no que é verdadeiro. Não se trata de negar quem eu fui, mas de reconhecer que o meu papel pode ganhar novas dimensões sem perder a própria essência. O dia terminou com um movimento de mãos que não era de quem está cansado, mas de quem sabe que a próxima etapa requer uma gentileza que ainda não aprendemos a praticar com naturalidade. Eu desenhei no caderno da cozinha uma espécie de roteiro mínimo para as próximas semanas, um convite para um encontro tranquilo, sem câmeras nem plateias, onde cada lado pudesse dizer o que teme ouvir e, sobretudo, ouvir o que teme dizer. Uma sessão de perguntas que não fossem armadilhas, mas pontes. Uma tentativa de alinhar limites sem que o amor precise se curvar para se manter firme. Uma lembrança de que a presença pode vir sem exigir que alguém abra mão de si mesmo. Ao deitar-me, ouvi minha própria respiração ajustando o ritmo ao tempo que ainda não chegou. O silêncio da casa não era mais ausência. Era a promessa de que o caminho poderia ser percorrido, passo a passo, sem atropelo, sem atropelar ninguém. E mesmo que a noite ainda guardasse sombras pesadas entre as paredes, eu senti, com uma certeza que quase me assustou pela simplicidade, que o começo de uma nova forma de estar junto já estava em movimento dentro de mim. Não era exatamente uma resposta, era a confirmação de que a pergunta certa pode abrir portas que a pressa fecha quando quer que tudo se resolva de uma vez. Era isso que eu desejava para a manhã seguinte. Não uma conclusão apressada, mas a renovação silenciosa de uma esperança que sabe para onde caminhar, mesmo sem saber o que encontrará na curva. O peso do passado continuaria ali, mas não seria mais um peso sem caminho. Poderia, quem sabe, tornar-se orientação para quem ainda precisa aprender a existir, sem apagar o que veio antes, sem negar o que cada coração carrega. E nessa noite, adormeci com a certeza de que a vida em sua complexidade não precisa de milagres para acontecer. Basta que alguém esteja disposto a conversar, ouvir, acolher, sem que a voz de um retire o direito de respirar do outro. A cidade lá fora respirava comigo, e o sonho veio com a promessa de que, se houver coragem, a família pode encontrar, em meio ao inverno, uma estação onde a convivência não seja uma batalha, mas uma casa que se agrega, peça a peça, ao redor do que verdadeiramente importa, o desejo de continuar amando, mesmo quando o caminho pede que aprendamos a amar de formas diferentes. O dia seguinte trouxe uma calma que parecia estar guardada no ar, como se a neve estivesse empacotando os ruídos do mundo para que pudessem ser abertos pouco a pouco, quando houvesse tempo para ouvi-los sem pressa. A cidade, já cansada de expectativas, andava com o rosto de quem sabe que o que vem pela frente não admite atalhos, precisa ser enfrentado, discutido, sentido com a pele. Eu, que ainda trazia no peito a memória daquele almoço em que as palavras cortaram como lâminas, senti o peso de uma mudança que não era apenas sobre uma festa, mas sobre o modo como a nossa casa consegue respirar quando o jardim lá fora parece colocar todos os olhos na porta de entrada. Meu filho chegou em casa com uma expressão que era menos coragem de enfrentar o mundo do que a decisão de não permitir que o mundo o entortasse. Ele me olhou com a estabilidade de quem sabe que o que vem pode ferir, mas que também pode curar, desde que o pulso permaneça firme. Falou pouco, mas cada palavra veio carregada de uma espécie de firmeza suave que não exige aprovação, apenas a presença necessária para que a conversa tenha começo, meio e, quem sabe, um fim que não seja apenas uma vitória de um lado sobre o outro. Vamos fazer a reunião, ele disse, sem grandes gestos, apenas com a certeza de quem marca o compasso de uma dança que ainda não foi ensaiada. Não precisa ser uma cerimônia de reconciliação, nem uma batalha vencida. Precisa ser um espaço seguro, onde cada voz possa ser ouvida sem medo de respingar culpa no tecido onde ainda queremos amar. Ele parou, como quem olha para dentro de si,
e ali encontra o alinhamento de todas as peças que precisam ficar no mesmo jogo. Eu assenti, não com a cabeça que aceita sem questionar, mas com a cabeça que reconhece que a vida sempre foi mais do que um roteiro, que as cenas mais importantes aparecem quando menos esperamos, sem pedir licença para mudar o mapa. Então começamos a planejar a visita à casa da noiva, não para coroar um acordo com aplausos, mas para construir, em silêncio, a ponte que me permita atravessar sem que meu próprio peso destrua a outra margem. Na manhã marcada, as mãos tremiam menos do que as palavras. A neve recortava o mundo com o cuidado de quem não quer errar o traço que separa o passado do futuro. Fomos recebidos pela menina que o meu filho amava, não como filha de ninguém, mas como alguém que já soube ouvir antes de ser ouvida. Alguém que trazia no olhar uma vontade de entender que o amor, quando forte, não precisa forçar portas para permanecer. Apenas aprender a abrir caminhos sem que ninguém tenha que se tornar alguém que não é. A casa parecia respirar com a nossa entrada. O que teria sido uma sala de visitas se transformou em um espaço de prática, onde cada gesto tinha o peso de uma tentativa de convivência que não quer apagar memórias, mas permitir que novas memórias encontrem lugar ao lado delas. A mãe da noiva, uma mulher de traços fortes, aproximou-se com o toque contido de quem sabe que o toque pode falar mais alto que uma frase bem elaborada. O pai dela, calmo e observador, ficou atrás, não para controlar, mas para oferecer a distância necessária para que o diálogo não se perdesse na urgência. Sentamo-nos ao redor da mesa, que ali não era apenas peça de madeira, mas testemunha de uma vontade de reacomodar o que a vida gravou de forma indelével. A conversa começou simples, como quem desvia de uma pedra para não tropeçar. Falamos de como cada família chegou até aquele ponto sem pedir licença para o próprio coração, de como as tradições, quando entravam em choque com o desejo real das pessoas, precisavam de uma nova leitura. Não uma revolta contra o que foi, mas uma compreensão do que ainda pode ser amado sem que alguém tenha que abandonar aquilo que mantém a essência. A noiva, com a voz baixa, disse que não esperava que tudo fosse resolvido de uma vez, que a ideia era apenas abrir portas com cuidado para que cada um pudesse escolher, livremente, como queria participar daquela história. A mãe dela explicou que o respeito pela história que cada um carrega não se traduz em exclusão, mas em uma tentativa de incluir, mesmo que de forma diferente, a presença necessária para que o nó não se aperte a ponto de não haver espaço para respirar. Eu, que ouvi o tempo inteiro, sussurrei palavras que pareciam pequenas falas de um tempo que não quer se atrasar, que estar presente não é ocupar o mesmo assento, nem exigir que a memória seja reescrita para que a certeza de quem amamos permaneça intocável. Eu fiz questão de dizer que minha esperança não era transformar o passado em uma bagagem que nos sufoca, mas uma bússola que aponta para um presente onde é possível caminhar juntos, com o acabamento de cada canto preservado, sem que a casa precise apagar a sua própria história para caber no novo desenho. O diálogo seguiu, com pausas que não eram hesitação, mas a pausa necessária para que o que já ficou dito pudesse ser ouvido de novo, por outra voz, por outro ouvido. Surgiram perguntas que não cabem em uma fala única. Como equilibrar a saudade com a esperança? Como manter a verdade de cada pessoa sem criar uma muralha entre duas famílias que desejam o mesmo sossego que é o amor? E afinal, quem define o que é presença real? A cada resposta, a sala se endurecia menos e se tornava, pouco a pouco, mais maleável, como se o próprio tempo estivesse pronto para dobrar-se, para caber dois corações que insistem em seguir juntos, mesmo que o mapa indique caminhos separados. Ao fim da tarde, quando o céu já tingia de cinza o vidro da varanda, todos nos olhamos com uma espécie de alívio antigo que não promete curas rápidas, mas promete caminhos que se abrem sem que alguém tenha que ceder integralmente o que leva dentro de si. A conversa não terminou com promessas douradas. Terminou com a certeza de que a próxima etapa não virá como um decreto, mas como um acordo que precisa ser renovado a cada encontro, a cada novo ouvido que se abre para ouvir sem julgar, a cada abraço que não pede nada em troca além de continuidade.
Voltamos para casa com a casa ainda respirando, mas de uma maneira diferente, menos tensa, mais disposta a acolher, menos ansiosa para medir o que ainda pode ser dito e mais aberta para deixar que o silêncio, quando necessário, tenha espaço para falar também. Eu, que sempre fui a guardiã da linha que separa o afeto verdadeiro da vaidade disciplinadora, percebi que o nosso caminho não é uma linha reta, nem precisa ser. É uma malha de fios que se entrelaçam com cuidado, que aceitam que algumas zonas fiquem soltas para que o fluxo do afeto possa contornar obstáculos sem romper o tecido. Ao adotar esse novo jeito de existir, descobri que o desafio não está em convencer ninguém de que o meu lugar é onde eu sempre estive, mas em aprender a experimentar com o meu filho o que significa amar de modos diferentes, sem que consciência nenhuma se sinta diminuída. E quando a noite caiu, fiquei com a firme convicção de que a nossa história ainda tem espaço para ser escrita, não como uma repetição de velhas pautas, mas como uma ponte que se constrói aos poucos entre a casa que conhecemos e a casa que ainda não ousamos habitar por inteiro, mas que já se anuncia como abrigo para todos que desejam permanecer próximos, sem sacrificar quem são. A manhã seguinte parecia respirar com menos peso, como se o próprio ar tivesse decidido poupar palavras para quando elas realmente fossem necessárias. A casa, ainda vestida de cinza e de neve que se soltava das árvores, guardava o rumor baixo de uma decisão que não precisava de aplausos para existir. O meu dia começou com o ritual simples de quem sabe que o que está por vir não se encerra em uma única conversa, nem em um único gesto. O objetivo não era apagar o que houve, mas permitir que o que cabe na vida de todos pudesse existir sem esmagar ninguém sob o próprio tamanho. Meu filho chegou antes do sol e, sem a pressa de quem quer terminar uma novela, abriu a porta da casa com o cuidado de quem não quer desmanchar o que ainda precisa se ajeitar. O casaco pesava nos ombros dele, não apenas pela matéria do tecido, mas pela responsabilidade que ele carrega de decidir onde o amor cabe quando o mapa parece ter ficado curto demais para todo mundo. Ele piscou, como quem sabe que a próxima fala pode derrubar muros ou levantar pontes, e disse apenas: "Vamos manter a reunião marcada, mãe. Não para selar uma vitória, nem para decretar uma derrota, mas para entender o que cada um ainda precisa ouvir para respirar sem se machucar." Concordei com um aceno que soou mais firme do que qualquer palavra. Não era mais uma negociação de regras, era a promessa tímida de uma convivência que não exigisse que alguém renunciasse a si mesmo. A ideia era simples, mas perigosa de tão honesta. Levar a história para onde o coração pudesse falar sem o peso de um roteiro já escrito. A cidade ia acordando sob o pálido brilho da neve, e a casa parecia ficar menor diante da ideia de abrir portas sem fechar as janelas. Ao longo do dia, comecei a planejar o encontro com a família da noiva não como uma cerimônia de reconciliação, mas como uma cerimônia de cuidado mútuo. Pensei em cada detalhe mínimo que poderia sustentar uma conversa sem cobranças. O tom de voz suave, as perguntas que não soassem como armadilhas, a respiração que não fosse cortada pelo medo de dizer demais ou de não dizer o bastante. Fomos até eles, eu, meu filho e a minha sombra de dúvidas que insistentemente tentava me puxar de volta ao passado. A casa da noiva parecia acolhedora, sem imposições, com a luz baixa que parece amolecer o tempo. A primeira aproximação foi silenciosa, quase ritualística. Mãos que não se procuram como testemunhas de uma guerra, mas como quem sabe que o calor de uma conversa pode nascer da distância que se amplia entre duas famílias que querem o mesmo sossego sem sacrificar o que já foi construído. A noiva, uma mulher jovem que trazia no olhar a curiosidade de quem sabe que o amor não é apenas um juramento, abriu a porta com um sorriso contido. Sua mãe, uma presença de força serena, observou cada movimento como quem lê um mapa antigo que acabou de ganhar uma nova rota. O pai dela, quieto, permitiu que a reunião começasse sem interrupções, como se soubesse que o tempo é o único juiz que não admite pressa. Sentamo-nos à mesa da sala de visitas, não como adversários, mas como testemunhas de uma vida que precisa aprender a conviver com as próprias cicatrizes. A conversa começou com perguntas simples, quase banais,
que abriram a porta para o que realmente nos movia. O desejo de manter o vínculo com o que foi importante, sem que o novo amor derrube o que já era santo para cada um de nós. Falaram da memória da família da noiva, do peso de tradições que às vezes parecem empurrar as pessoas para fora de si mesmas. A mãe da noiva explicou que o respeito pela história de cada um não se traduz em exclusão, mas em uma tentativa de incluir, mesmo que de forma diferente, a presença que o coração quer manter. O pai, em palavras contidas, acrescentou que a casa dele sempre foi um lugar onde o diálogo poderia existir sem que ninguém fosse obrigado a apagar o que sente. Eu, que sempre fui a guardiã das linhas que não se cruzam com facilidade, disse que estar presente não é ocupar um espaço com ruído, mas manter a quietude necessária para ouvir o que não se diz em voz alta. Falei que minha esperança não era transformar tudo em uma reforma repentina, mas construir, com cada encontro, pontes que possam sustentar o peso das diferenças sem que elas se transformem em barreiras. O filho, ao meu lado, trouxe a fala que parecia reunir todas as pontas. Não queremos uma cerimônia que pareça uma rendição, nem uma batalha que termine com alguém esmagado. Queremos um espaço seguro, onde cada voz possa existir sem medo de trembling diante do futuro. Ele não prometeu milagres, prometeu compromissos e, o mais importante, prometeu manter a ponte onde ela precisa existir, mesmo que ainda tenha pedrinhas soltas no caminho. Entre os olhares que se cruzavam e as respirações que se tornavam visíveis, percebi que a reunião não era sobre quem tem razão ou quem vence. Era sobre quem pode permanecer, quem pode ouvir, sem colocar o peso de uma decisão sobre o ombro do outro. Quem pode amar, sem que o peso de uma antiga história seja esmagado pela chegada de um novo capítulo. Ao final da tarde, saímos com a sensação de que a casa de todos, naquele instante, tinha ganhado uma nova tonalidade. Não mais o tom frio da resistência, mas a textura morna da esperança que se aprende a reconhecer quando as mãos se tocam sem pressa e os corações se olham sem medo de reconhecer o que cada um ainda precisa. Não havia, naquele minuto, uma resposta final, apenas a certeza de que o caminho não é uma linha reta nem um mapa com únicas direções. Era uma malha de escolhas que se entrelaçam, uma dança onde cada passo, por menor que pareça, pode abrir espaço para que o amor exista sem exigir o sacrifício da própria essência. Ao voltarmos para casa, a noite nos abraçou com a promessa de que amanhã, talvez, seja o dia em que o silêncio não pese, mas acolha o ruído do mundo sem conferir quem está certo antes de ouvir. E eu, que sempre temia que a vida fosse apenas uma sequência de encontros marcados por regras, sentia sua força mudando de forma, não como uma derrota, mas como a abertura de uma porta que não força ninguém a atravessar, apenas oferece a oportunidade de entrar quando se estiver pronto para ficar. Se ainda houver espaço para uma conversa, não seria um clamor por um acordo definitivo, mas a continuidade de uma história que se deixa respirar. E, ao adormecer, eu pude ouvir, em meio ao sussurro do vento lá fora, a certeza de que o próximo passo não precisa ser dado já, nem pode ser depressa. Pode ser, simplesmente, o próximo encontro, com mais perguntas do que respostas, com mais empatia do que julgamentos, com a firmeza de quem sabe que o amor, para permanecer, precisa de cuidado constante.